Tem gente que entra num ambiente e tudo muda. Não fazem nada demais. Não gritam, não se exibem, mas algo no ar se altera. As conversas ficam diferentes. Os sorrisos forçados aparecem. É como se a presença delas revelasse algo que estava escondido. Se essa verdade tocou você, curta. Comente o que despertou em sua alma e compartilhe para que outros também sintam. Quer ir mais fundo? O método Jung está no link da descrição. Carl Jung descobriu algo perturbador sobre a natureza humana. Ele percebeu que algumas pessoas funcionam como espelhos involuntários. Espelhos que refletem não o que queremos ver, mas o que realmente somos. E isso aterroriza, porque a maioria vive em personagens cuidadosamente construídos, máscaras sociais que protegem do confronto com a própria verdade. E quando alguém desperto se aproxima, essas máscaras começam a derreter. Você já reparou como certas pessoas fazem outros se sentirem expostos? Sem dizer uma palavra, sem fazer um julgamento, apenas existindo em sua verdade nua. Jung chamava isso de função transcendente, a capacidade de integrar opostos. Pessoas despertas carregam luz e sombra de forma consciente, e essa integração gera um campo energético único. Quando você não esconde suas partes escuras, paradoxalmente você se torna mais luminoso. Mas essa luz machuca olhos acostumados à escuridão. Imagine viver anos numa sala escura e de repente alguém acende a luz. O primeiro impulso é fechar os olhos, protestar, pedir para apagar. É exatamente isso que acontece quando uma pessoa desperta se aproxima. Ela não precisa dizer nada sobre suas máscaras. Sua própria autenticidade já é o comentário mais forte. As pessoas sentem que estão sendo lidas, que seus disfarces estão transparentes, que suas mentiras íntimas estão expostas. E isso gera uma sensação de vulnerabilidade insuportável. Jung descobriu o que chamamos de projeção, essa tendência de jogar no outro aquilo que não queremos ver em nós. Quando alguém incomoda você sem motivo aparente, pare. Observe o que essa pessoa representa que você rejeita em si mesmo. Pessoas despertas são alvos constantes dessas projeções, porque elas encarnam possibilidades que outros se negam a explorar. Liberdade, autenticidade, coragem de ser. E ver essas qualidades em ação desperta duas reações: inspiração ou revolta. Inspiração naqueles prontos para crescer. Revolta naqueles que escolheram permanecer dormindo. A pessoa desperta não faz nada para provocar. Ela simplesmente existe sem se desculpar por quem é. E essa existência desculpabilizada é revolucionária num mundo de máscaras. Ela não finge estar bem quando não está. Não sorri quando a alma chora. Não concorda quando a verdade pede discordância. E isso assusta, porque revela que é possível viver diferente, que não precisamos carregar fardos que não são nossos, que podemos dizer não sem culpa, que podemos ser inteiros, mesmo que isso incomode. Jung observou que pessoas despertas frequentemente se sentem estrangeiras, como se pertencessem a uma dimensão diferente, e de certa forma, pertencem mesmo. Elas habitam a dimensão da consciência expandida, onde verdade importa mais que aprovação, onde autenticidade vale mais que aceitação, onde integridade é mais valiosa que popularidade. E essa dimensão não é para todos, pelo menos não ainda. A maioria prefere o conforto das ilusões conhecidas, a segurança das mentiras familiares, a previsibilidade dos padrões repetitivos. Pessoas despertas representam o caos criativo, a possibilidade de transformação, a chance de renascimento. E transformação dói. Por isso preferem atacar o mensageiro a receber a mensagem. Preferem questionar a sanidade do desperto a questionar a própria inconsciência. Preferem rotular de estranho aquele que ousa ser real. Jung dizia que o encontro com uma pessoa integrada pode ser transformador ou traumático. Transformador para quem está pronto, traumático para quem ainda resiste. E a resistência se manifesta de formas variadas: evitamento, crítica, ridicularização, tentativas de fazer a pessoa voltar ao normal, pressão para que ela se adapte aos padrões antigos. Mas pessoas despertas não voltam atrás.
não porque sejam teimosas, mas porque já provaram o gosto da liberdade. E quem prova a liberdade não aceita mais prisões douradas, por mais confortáveis que sejam. Essa recusa em voltar a dormir é interpretada como arrogância, como se a pessoa se achasse superior. Mas não é superioridade, é incompatibilidade, como um adulto que não consegue mais brincar de casinha. Não por desprezo, mas por evolução natural. Jung descobriu que pessoas despertas têm um papel específico na sociedade. Elas são catalisadoras de consciência. Sua função não é ser aceitas por todos, é despertar possibilidades naqueles prontos para ver e incomodar aqueles que ainda não estão. Porque o incômodo também é sagrado. É o primeiro passo para a transformação, a semente da inquietação que pode germinar em sabedoria. Pessoas despertas carregam uma responsabilidade invisível, a responsabilidade de ser luz num mundo que às vezes prefere a escuridão, de ser verdade numa sociedade construída em conveniências, de ser inteiras num ambiente que exige fragmentação. E essa responsabilidade não é leve. Por isso tantas vezes se sentem cansadas, não do despertar em si, mas da incompreensão constante, do julgamento daqueles que não conseguem enxergar além das próprias limitações, da solidão de carregar uma frequência que poucos sintonizam. Mas Jung nos lembra: solidão consciente é melhor que companhia inconsciente, e pessoas despertas aprendem a honrar sua própria companhia, a encontrar abrigo dentro de si, a nutrir-se com sua própria verdade. Elas descobrem que não precisam ser compreendidas por todos. Basta serem reconhecidas por alguns. E principalmente reconhecerem-se a si mesmas. Quando você se reconhece completamente, a opinião alheia perde o poder de te definir. Você não precisa mais provar quem é. Não precisa mais se defender de ataques. Não precisa mais se desculpar por existir. E essa liberdade interna é o que mais assusta, porque mostra que é possível viver sem correntes, sem aprovação externa como fonte de valor, sem máscaras como proteção. Pessoas despertas são prova viva de que outra realidade é possível. Uma realidade onde verdade é mais valiosa que conveniência, onde autenticidade importa mais que aceitação, onde consciência vale mais que conformidade. E ver essa possibilidade encarnada numa pessoa real desperta dois impulsos primitivos: imitar ou destruir, evoluir junto ou eliminar a ameaça, crescer com a luz ou apagar a lâmpada. Jung observou que sociedades saudáveis honram seus despertos, os veem como guias, curandeiros, sábios. Sociedades doentes os perseguem, isolam, silenciam, os rotulam de loucos, perigosos, diferentes. E em que tipo de sociedade vivemos? Uma que celebra a mediocridade e teme a excelência, que premia a conformidade e pune a originalidade, que valoriza aparências e desconfia da profundidade. Nesse contexto, pessoas despertas são refugiadas de consciência, estrangeiras numa terra que esqueceu sua própria alma. Mas elas continuam. Não por heroísmo, mas por impossibilidade de retroceder. Uma vez que você acorda, não consegue mais fingir que está dormindo. Uma vez que você enxerga, não consegue mais se fazer de cego. Uma vez que você sente a verdade, não consegue mais viver de mentiras. E isso é tanto uma bênção quanto uma maldição. Bênção porque liberta, maldição porque isola. Mas Jung nos ensina que isolamento e solidão são coisas diferentes. Isolamento é imposição externa. Solidão é escolha consciente, e pessoas despertas aprendem a transformar isolamento em solidão sagrada, em espaço interno fértil, em laboratório de autoconhecimento, em templo de crescimento. Elas descobrem que a melhor companhia é a própria consciência expandida, e que o maior amor é o que sentem por sua jornada de despertar. Mesmo que essa jornada assuste os outros, mesmo que sua luz incomode olhos acostumados à penumbra, mesmo que sua verdade desorganize mentiras organizadas, pessoas despertas continuam brilhando, não por teimosia, mas por natureza, como o sol que não para de nascer só porque alguém prefere a noite.
como a primavera, que não deixa de chegar porque alguém ama o inverno, como a vida que não para de pulsar porque alguém teme mudanças. E nesse brilhar constante, elas cumprem seu propósito, não de ser aceitas, mas de ser faróis, lembrando que despertar é possível, que consciência é acessível, que liberdade é um direito de nascença e que assustar os outros, às vezes, é o maior presente que podemos dar. Porque no susto, na perturbação, na inquietação, nascem as perguntas que levam ao despertar. E talvez, apenas talvez, mais uma alma acorde para sua própria luz. Jung dizia: você não precisa ser compreendido, precisa ser verdadeiro. E pessoas despertas são mestras nessa arte. A arte de ser real num mundo de fantasias. A arte de ser luz num oceano de sombras. A arte de assustar para despertar.